Bom dia Elaine, bom dia Rubens. Primeiro quero agradecer aí o convite aí para estar aqui nessa rádio que sempre traz informação de qualidade e faz o que a grande mídia não faz, né? Bom, a gente tem acompanhado essa situação já há bastante tempo, né? E o que estourou agora, Elaine, foi justamente aí a partir da denúncia da Câmara de Vereadores e de outros órgãos, inclusive se trazem que já vinham instando, dialogando. E que culminou com o Ministério Público investigando aí, junto com a Vigilância Sanitária, o Observatório Social de Florianópolis, as condições do almoxarifado de Florianópolis, que agora é um almoxarifado privatizado, como você já adiantou aqui. A questão mais grave que tem aparecido mais é justamente os medicamentos que lá estão acondicionados, né, com destaque para a insulina, que toda a insulina armazenada ela vai ter que ser descartada porque ela não foi condicionada de maneira correta. Então ela teve picos de temperatura e acabou que esse medicamento estragou. Mas já quero também deixar informado que esse almoxarifado ele concentra todos os produtos que são usados na municipalidade, né? Então a gente tem desde material de limpeza, materiais usados nas escolas e tal. Os medicamentos, a insulina que apareceu é só a ponta do iceberg de toda a bagunça que está por lá. Uma coisa que a gente já vinha falando, né, Elaine? Quando você trata a coisa pública com a lógica do lucro apenas, né, é isso que dá. Então é uma situação extremamente triste, extremamente condenável, mas infelizmente previsível, né? O Jean, ele joga no bordão do Temer, né, e imagino que vai jogar no bordão do Bolsonaro agora, que é essa perspectiva privatizante, terceirizante. Você falou da Concap, por exemplo, ali, né? A gente já ouviu de altos escalões que o sonho deles é realmente privatizar a Concap de uma vez. E outros tantos setores, né? A gente teve ainda há pouco tempo, por exemplo, o setor de pequenas obras, da educação, todo privatizado, né? Eles, na campanha, disseram que iam fazer com que isso crescesse, que tivesse mais contratações. O que aconteceu é aquela receitinha que a gente já conhece. Vai sucateando, não investe, aí usa como desculpa que o serviço não funciona, como foi o caso do almoxarifado, e privatiza, né? Terceiriza, né? No caso. Então, a gente tem, antigamente, os almoxarifados da prefeitura, eles eram em vários locais, em vários setores, e já geravam um gasto com aluguéis. É interessante notar que a prefeitura de Florianópolis, ela é uma prefeitura que não sabe quantos imóveis ela tem. Então, a gente tem dialogado sobre isso, né? Para tentar fazer uma troca lá para o nosso fundo de previdência, como aconteceu em outras cidades, que é um fundo quebrado também, dada a irresponsabilidade dos outros gestores que passaram por aí também. E um dos grandes problemas é que a gente não sabe quantos imóveis tem. Então você vê a prefeitura alugando imóveis para ter o almoxarifado, por exemplo, como era antes, e não sabe necessariamente quantos imóveis tem. O que aconteceu em novembro? Em novembro eles privatizaram o serviço de almoxarifado da prefeitura, que centralizou através dessa empresa PrimeLog, num contrato de 14 milhões, dizendo que ia economizar, então um contrato de 14 milhões de reais. E essa empresa, ela assume, então, em novembro. E a gente já teve problemas já naquela época, sabe, Elaine? Porque aconteceu? A empresa, ela foi terceirizada, então teria que ser responsável por esse serviço de entrada e saída de produtos e controle da distribuição. Ela começou a usar funcionários da prefeitura, então a gente dialogava que era desvio de função, usar veículos da prefeitura. Então a gente já fazia essa denúncia já lá em novembro, no final do ano, né? E a coisa estourou agora. Você note que quando o Ministério Público chegou com a Vigilância Sanitária e fizeram lá as investigações e descobriram que a insulina tinha realmente, né, estragado ali, que estava inutilizada, né? Foi solicitado os mapas de distribuição desse medicamento para que se possa inutilizar, né, o que foi utilizado, o posto de saúde que recebeu e tal, o lote que estragou, e a empresa não tinha. Então você tem uma empresa que é contratada para distribuir, para organizar, esse é o contrato, é o principal ponto do edital esse. É só o que a empresa tinha que fazer. E ela não tinha os documentos mais centrais da sua atividade. Então, para ver a total falta de preparo. E, na verdade, o que a gente sabe é que é isso, né? Uma empresa amiga, né? Nesse contrato sabe-se lá quanto que foi para agradar os seus cupinchas do Jean Loureiro. E deu no que deu, né? Agora a gente dialoga, e é uma recomendação do Ministério Público e também uma proposta histórica, a posição histórica do Sintrazem, que passe de volta para as mãos do município, que seja fiscalizado
como a gente tem órgãos para fiscalizar, e que volte para o controle municipal. E esse é um prejuízo para além, inclusive, dessa grana toda, né? Ainda nos próximos dias espero que isso venha à tona, mas a gente ainda não sabe o tamanho do prejuízo que pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa estar utilizando um medicamento que já está invalidado, né? Então é a situação que a gente tá vendo, né, agora. É difícil de saber mesmo também qual é o real impacto que tem nessa lucratividade, né? Se fez a licitação, se teve aquela concorrência e tal, né? Mas até eu acho que é importante que isso tenha vindo à tona, porque aí a gente abre uma perspectiva de uma investigação maior. Então, como eu te falei, isso é uma ponta do iceberg, tem muito mais coisa que a gente imagina que está por aí por trás, tem coisas que eu não posso falar aqui porque eu não tenho elementos necessários e suficientes. Mas você tem, por exemplo, assim, a compra de materiais de limpeza sem procedência que estavam lá, esses materiais de uso, materiais sem rótulo que estavam lá colocados, né? Tem inúmeras coisas, inúmeros probleminhas aí que são, na verdade, grandes problemas que essa empresa que foi contratada para fazer por um valor astronômico e que esses valores a gente sabe muito bem, né, Elaine, o que acontece, né? A gente cobra a empresa para pagar a insulina agora, daqui 6 meses a empresa pede um aditivo, porque agora eu descobri que tem aí um probleminha e a prefeitura vai lá e dá o aditivo. Nos próximos dias forçar, instar a prefeitura, exigir que a prefeitura retome o controle, né, desse serviço de almoxarifado e o faça da forma mais breve possível para evitar maiores prejuízos. Há outros serviços na prefeitura que estão sendo privatizados? É importante que eu acho que uma coisa que inclusive a Rádio Campeche fez uma cobertura exemplar, muito interessante a cobertura que foi feita, foi o processo de luta contra as OS, né, as organizações sociais, né. Então existe uma previsão para que no final de fevereiro, início de março, a UPA do continente seja aberta via OS, né. Então a gente vem denunciando, a gente sabe de casos, por exemplo, do Rio de Janeiro, de cada 10 OS, 8 são investigadas por corrupção, inúmeros problemas que acontecem quando essas empresas encampam serviços de saúde, né? Que ainda fica mais evidente ainda a lógica do lucro, né? Quando você compara um hospital com OS, no Rio de Janeiro um hospital sem OS, o número de mortes é maior nas OS, então fica até mais evidente, né, quando a gente trata de serviço de saúde. Então a prefeitura, ela já, desde que ela entrou, no começo lá no pacotão, vocês lembram, a gente ficou 38 dias de greve, né, para tentar reverter um desmonte completo da carreira pública e dos serviços públicos, mas tiveram algumas coisas que passaram lá, apesar de ser uma greve vitoriosa, que é, por exemplo, a parceria público-privada, que ela abre a perspectiva, né, de privatização. Óbvio que depois também da terceirização irrestrita do Temer aí, as portas se abriram para todo e qualquer tipo. Mas é importante que a gente note, que a gente alerte que essas empresas que estão aí sendo convidadas e que já foi chamada edital, a empresa já foi contratada, já está começando a contratação de médicos para a UPA do continente, vai ser a próxima batalha que a gente vai ter que ficar de olho, sim, porque se trata do dinheiro público sendo entregue para empresas para que só tem o objetivo de lucrar e não de oferecer um serviço de qualidade para a população.